Ele nasceu em Santana do Livramento, onde viveu até os 19 anos de idade. É de lá e da sua infância que traz a bagagem, as referências, a inspiração para escrever. Seu primeiro livro para o público infantil foi Um Guri Daltônico, de 1984. A partir daí vieram muitos outros. É o que você confere agora no bate-papo com o jornalista e escritor Carlos Urbim. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu fico até envaidecido ser procurado por um grupo que está começando no batente do jornalismo, do telejornalismo, via faculdade. E é sempre gostoso, sempre interessante esse encontro assim, com vocês. Legal. Carlos, tu é jornalista, né? Como que se deu esse caminho para a literatura? Como que foi isso? Certo. Eu nasci na sagrada terra de Santana do Livramento, de onde eu tenho até hoje esse sotaque forte, carregado, que eu não largo. E eu vim bem jovem, vim para Porto Alegre para fazer o curso de jornalismo aqui na URGS. Não? E naquela época, quando tu é jovem, do alto da tua empáfia de jovem, nem quer saber de criança. Então eu achava até a infância alguma coisa muito chata. Precisou eu me apaixonar, me casar, já era jornalista, profissional, trabalhando aqui em Porto Alegre, e nasceu o primeiro filho. Aí eu já tinha um para embalar. Uns 2 anos e meio depois nasceu o segundo. Então, foi contando histórias para 2 moleques dormirem. Às vezes eu chegava em casa podre, cansado da redação, e queria mais era me atirar no sofá, tomar uma cervejinha, e não podia porque eu tinha 2 filhos, com os olhos bem abertos, querendo brincar um pouco com o pai. E eu, para fazer eles dormir, eu contava histórias. E um dia eu comecei a contar, e eu me atrapalhava muito, porque eles gostam que repita, né? A mesma história de ontem, eu me esquecia dos detalhes, eu já estava inventando tanto que eu me esquecia. E um dia eu comecei a contar a história para eles. Essa história eu conheço bem, porque é de um guri que nasceu lá em Livramento, ele é até meio parecido comigo, e o que faz ele diferente dos outros é que ele tem um negócio no olho, e por causa disso ele confunde cores. E essa eu não quis perder, e assim que eles dormiram, eu comecei a anotar, e estava nascendo meu primeiro livro chamado Um Guri Daltônico, que agora, em 2009, está fazendo 25 anos. São meus 25 anos de literatura, né? E depois desses aí, quantos livros vieram? São quantos? É impossível, assim, eu saber que naquele ali estava começando um trabalho que hoje, olhando para trás, nesses 25 anos de trajetória, eu tenho 22 títulos publicados. 3 deles não são para crianças, né? O resto tudo é área de literatura para crianças e um pouquinho mais graudinho, que goste de ler o que eu escrevo, né? Dos outros 3 livros, a origem do trabalho é o jornalismo mesmo, que de um determinado momento em diante, foi no final dos anos 90, eu fui convidado para produzir textos para a televisão, 2 séries que estiveram em cartaz aqui e que tiveram grande aceitação de público. Aí o material produzido para essas séries se tornaram livros. Rio Grande do Sul, um século de história, e depois Os Farrapos, baseado em dados colhidos sobre a década da Revolução Farroupilha. E que visão que tu tem, que tu carrega lá de Santana do Livramento, da fronteira, essa coisa ligada mesmo à tradição, né? E a tua infância também, que visão que tu traz para a tua obra, dessa tua cidade? O que tu consegue? Eu acredito que isso eu tenho que te responder toda, né? Claro que eu estou atento à infância de agora, eu segui todo o desenvolvimento dos meus filhos, que me levaram
para a minha própria infância. Mas de um determinado momento em diante, o que eu venho fazendo é um resgate quase que de tudo que eu vivi e que eu trago de recordação dos anos em que eu fui criança em Livramento. E tem tempo delimitado, bem claro isso. É a década de 50, né? Dos anos 50, em que eu era criança. Um dos meus livros mais recentes, o título é Admissão ao Ginásio. E é um convite para a gurizada de agora ir até lá para ver que quando a gente tinha 11 anos, era obrigado a fazer um vestibular com 11 anos, que era o exame a que tu era submetido para deixar o curso primário e ir para uma escola nova, maior agora, chamada ginásio. E esse rito de passagem incluía um exame que para a criança era dificílimo, né? Ele era composto de provas escritas e orais, de português, matemática, história, geografia. E hoje, revendo isso, eu até fiquei escandalizado. Como é que podiam exigir que crianças dessem na ponta da língua respostas orais de matemática, né? Mas isso vigorou no Brasil durante 40 anos. Existiu o exame, temido exame de admissão ao ginásio. Pela experiência que eu colhi, pelos dados que eu levantei para a série de Os Farrapos, um dia foi possível eu sentar, eu voltei para Livramento para fazer isso, sentar para começar a escrever um livro, e é um menino, no que ainda era a Vila de Santana, depois Livramento, na Guerra dos Farrapos. É uma ficção, mas com a visão de um menino sobre os fatos da Guerra dos Farrapos. Outra vez voltando a Livramento e encontrando em Rivera o livro de uma poeta uruguaia, isso serviu de mote para eu escrever sobre um menino de Livramento nos anos 20, que por acasos da literatura passa a conviver um tempo com essa poetisa uruguaia, que o nome dela é Juana de Ibarburu. E eu vou aproveitando, então, toda a memória que eu trago da minha infância, com o que eu vejo hoje. Fico atento, inclusive, à minha própria rua aqui. Eu tenho outros livros que são poemas dedicados aos guris da rua aqui, da Avenida América, do bairro onde eu moro, em Porto Alegre. E é juntando, né? Juntando tudo isso e o que eu aprendi de jornalismo, que eu vou aplicando nos meus livros. Carlos, e como desenvolver o gosto pela leitura na criança hoje, diante da TV, da internet, da mídia eletrônica, enfim, que atrai muito a criança, né? Como desenvolver esse hábito pela leitura? Eu penso que tudo tem que começar em casa, desde o berço já. Se pais querem que crianças tenham familiaridade com leitura, com livro, se acham que é saudável o ato de ler, eu prefiro evitar a palavra hábito, não é? Porque tem que ser leitura uma coisa agradável, prazerosa. Né? Então isso pode ser estimulado desde o começo. Tem esses livros laváveis, mijáveis, que dá para recuperar, feitos de material resistente, plástico ou tecido até, para a criança já brincar com o livro como um objeto, né?